E aí pessoal do blog do Porcelanato, Roberto Machado, azulejista na Real. Hoje mais um dia de inverno aqui em Santa Catarina. E vou mostrar pra vocês, dizer pra vocês, mais uma dica, né? Muita gente me pede e fala: Roberto, o pedreiro ou o azulejista, ele não tem estrelinha na testa, como é que eu vou saber que ele é bom ou não é? Ó pessoal, o maior erro da obra está em quem contrata. Não adianta só falar que o cara não é caprichoso ou que o cara não é bom. Não, o maior erro está em quem contrata. Eu vou dar algumas dicas para ajudar você que vai construir ou reformar, tá? Explicar um pouco para facilitar que você não erre aí, ou que erre bem menos, né? Que não tenha tantos prejuízos. Primeiro ponto: você tem que deixar a sua ansiedade de lado de querer deixar sua reforma toda pronta, de querer colocar gesseiro, pintor, eletricista, pedreiro, azulejista, marceneiro, tudo junto na obra, tá? Eu já vi obra que tinha tudo isso e mais o pessoal da vidraçaria instalando lá. Não dá certo, só dá problema. Uma das maiores dicas: vá por etapa. Tem que fazer um contrapiso? Chama o pedreiro. Tem que mudar alguma parede de lugar? Deixa o pedreiro. Tem que rebocar alguma coisa? Deixa o pedreiro. Tem que fazer uma elétrica? Chama o eletricista, conversa com o pedreiro ali, pede pro pedreiro deixar a infra pronta. Acabou. Acabou o trabalho do pedreiro. Vai gesso? Chama só a equipe de gesseiro. Acabou o gesso? Chama o azulejista fazer o teu revestimento. Acabou o revestimento? Chama o pintor. Acabou a pintura? Chama o pessoal de vidro, instala box, sacada. Acabou isso? Chama a marcenaria. Não tem muito segredo. Assim o profissional trabalha tranquilo, com espaço. E você também fica com maior tranquilidade para administrar o trabalho que tá acontecendo, tá? E com maior tranquilidade, inclusive financeiramente, porque tem muita gente que coloca todo mundo de uma vez só, mas não calcula que existem imprevistos, e aí começa a ter problema também para conseguir até mesmo efetuar o pagamento de toda essa equipe de uma vez, porque surge coisas a mais, surge imprevistos, e às vezes o que você estava calculando ali de 15 mil, 10 mil, ou 30 mil, ou 50 mil, pode aumentar ali 10, 15, 20%, tá? Pode acontecer. Então vai devagar, vai com calma, uma equipe de cada vez. Ah, Roberto, mas eu não quero administrar ninguém, eu quero contratar um empreiteiro. Você pode dar sorte, né? Como pode dar azar. A probabilidade de você dar azar é maior. Por quê? Porque o empreiteiro, ele precisa ter uma margem de lucro para administrar o pessoal. Isso é inevitável. Está certo. Porém, ele vai contratar, na grande maioria das vezes, os mais baratos, ou seja, os não qualificados para executar a obra, tá? Não é todos, tá? O pessoal aí mimimi no canal, só para deixar claro que eu não estou generalizando, tá? E... ah, Roberto, mas então vou contratar um arquiteto para tocar minha obra. Eu cansei de pegar a obra de arquiteto para dar continuidade. A mesma coisa, o arquiteto vai pegar a sua obra, na grande maioria das vezes, para colocar alguém para executar e ganhar em cima. Ah, Alberto, então todo arquiteto não presta? Não, também não é assim. Tem arquiteto que é show, que vai te cobrar um valor legal, vai pagar um valor legal também, vai procurar o melhor profissional para executar e vai coordenar o trabalho. O que eu estou dizendo é que não é via de regra. Não é via de regra que você tendo um empreiteiro na sua obra, tendo um arquiteto ou um engenheiro, que ela vai sair top. Não é via de regra. Ah, Alberto, então como é que eu faço? Eu vou dizer como eu faria. Se você achar que é viável, você tenta fazer do mesmo jeito. Eu vou dar um exemplo. Vai contratar o azulejista.
Se o cara chegar lá na obra e falar pra você comprar ferramenta pra ele, isso aí já na hora do orçamento, tá? Se ele falar pra você comprar qualquer ferramenta, ou isso aqui, ó, o pessoal chama de nivelador de piso, que é uma propaganda enganosa, pra quem é leigo parece até que ajuda, mas na realidade nós que somos profissionais, você pode verificar nos comentários aí no meu canal, em vários vídeos, que nós não aprovamos isso aqui. O azulejista profissional sabe que isso daqui só faz atrapalhar o trabalho, tá? E muitas das vezes nos atrapalha de eliminar um defeito que seria possível eliminar, e o defeito acaba ficando, tá? Então, o profissional que disser pra você que vai usar isso aqui para assentar o piso, é porque ele não é um profissional azulejista. Ele tem dificuldades em trabalhar. Ele não é azulejista. Ele pode estar sendo um aproveitador aí, um cara que trabalha com outra coisa e está querendo pegar um trabalho de azulejista para fazer, achando que com isso aqui ele vai ter sucesso. Então o primeiro passo é esse. Agora, se você quiser dar o trabalho para o cara, comprar isso para ele ou deixar ele usar, seja sincero e diga que não quer nenhum ressalto, e diga que não quer juntas desalinhadas, e diga que não quer pedras ocas. E se você achar que você não vai efetuar o pagamento para ele, porque daí se ele for um cara medroso, né, ele vai saber que com você não adianta jogar, então ele já nem vai começar o teu trabalho. Porque o azulejista profissional ele deixa a pedra bem colada, muito bem alinhada e muito bem nivelada, sem auxílio de nivelador, tá bom? Tá, Roberto, como é que eu vou saber se esse profissional é bom ou não? Conversa com ele no orçamento, não liga pro cara, ou não chama o cara pra uma visita só pra perguntar o preço, não é assim que se faz o orçamento. Você não vai descobrir se o cara é profissional desse jeito. Conversa com ele um pouco, pergunta pra ele a maneira dele trabalhar, pergunta sobre a junta do piso, pra ver a opinião dele, pra ver se ele conhece sobre a junta de alinhamento, a junta de dilatação do piso. Conversa com ele um pouco sobre rejuntes, sobre os tipos de rejunte que tem, para ver se ele conhece um pouco sobre os rejuntes. Conversa com ele sobre tipo de colagem. Conversa com ele sobre várias coisas referente ao serviço, sobre a argamassa, entendeu? Mesmo você sabendo já que você é o proprietário, você foi comprar, você pesquisou, conversa com ele um pouco, no geral, no global da coisa, para ver se realmente é um profissional que tem experiência, entendeu? Eu, em todos os orçamentos que eu faço, eu explico para o cliente como é que eu vou fazer o serviço de ponta a ponta, do começo ao fim. Um profissional qualificado, ele sabe que ele precisa conferir todas as caixas, as tonalidades das caixas, antes de abrir a primeira caixa, para o cliente não ter dor de cabeça, porque muitas vezes é entregue errado, e depois que é aberto a caixa, o cliente arruma uma dor de cabeça tremenda. Pergunta para ele sobre paginação do ambiente, se ele tem alguma ideia, entendeu? Porque a paginação não é aquela que um arquiteto faz para você e te entrega, ó, começa inteiro da porta. Não, paginação é paginação no local. É ter ideia de como deixar o teu corredor sem aqueles recortinhos feios. Porque no teu corredor é onde vai ter a passagem para os quartos e não vai ter móveis para esconder nada. Dá para conversar sobre o corte do rodapé, o acabamento do rodapé. Dá para conversar sobre diversas coisas com o azulejista para saber se ele realmente tem experiência. Sobre as soleiras, acabamento de porta, entendeu? Muita coisa que só um azulejista mesmo saberia. Diferença de esquadro de ambientes, como é que ele vai resolver, muita coisa, muita coisa. Assim você vai saber se ele é um pedreiro que está querendo pegar um trabalho de azulejista, se ele é um amador que está querendo iniciar e aprender no teu trabalho, na tua casa, com o teu material. Não adianta você só, quanto é que fica, quanto que é o metro? Esquece, principalmente em reforma particular, ninguém dá preço por metro, isso não existe. Você tem que tirar isso da sua cabeça, ó, vai reformar a sua casa tem 50 metros, 100 metros, você pode partir de R$50 o metro.
Não precisa nem ligar, pode partir disso. Se você não está preparado para isso, não procure mão de obra. Entendeu? Porque o profissional que cobra menos que isso é em grandes quantidades. É em grandes quantidades. O cara não vai pegar o carro dele, as ferramentas dele, levar para tua casa, fazer um trabalho com calma, com cautela, porque não é um trabalho de produção. Quando acabar a tua casa, não tem outro igual para ele poder produzir mais, entendeu? Não é um trabalho atrás do outro. É um trabalho de calma, de cautela, entendeu? E se você não está preparado para isso, para R$50 o metro, vamos arredondar. Você pode achar um profissional um pouco menos, como pode achar um pouco mais, mas a média é essa. Se você não está preparado para isso, nem mexa com a reforma. Deixa para lá. Coloca outro tipo de piso. Não adianta você ficar ligando para profissional achando que um profissional de qualidade vai executar o teu porcelanato a R$25 o metro quadrado. A probabilidade de você errar, de você quebrar a cara é grande e a culpa é tua. Não adianta ficar jogando só a culpa no cara que executa, não. O maior erro está no contratante. Então é o seguinte, pode contratar sem medo. Ele vai iniciar o teu trabalho, tá? Ele vai iniciar o teu trabalho. Quando chegar na parte da noite, você pode visitar a obra. Passa a mão no revestimento, só não vai pisar em cima, tá? Passa a mão no revestimento. Se tiver com ressalto, você mesmo pode pegar uma espátula firme e batendo bem de leve nas laterais com a marretinha ou com o martelinho, e ela vai descolar, porque no primeiro dia descola. Você pega, raspa o fundo da pedra, raspa as laterais com cuidado, passa um paninho, reserva todo o teu material, você não vai perder nada, não vai perder nada. É melhor do que deixar ele continuar e você ter um prejuízo de R$1.000, R$2.000, R$3.000, ou até mesmo pior, ficar com isso aí mal feito pro resto da sua vida. E é isso, pessoal. Verifique quando ele chegar na obra, se ele tem umas ferramentas adequadas, ou se ele está chegando com uma sacolinha só. Quando o cara chega com uma sacolinha só, normalmente é porque ele é pedreiro, ou eletricista, ou encanador que está querendo pegar um serviço de azulejista, tá? Não estou queimando os pedreiros, não. Estou dizendo que o cara que é de outra profissão, que quer pegar um trabalho de azulejista, ele está errado. Ele não tem experiência, ele não deve fazer isso, né? Outra coisa que você pode perguntar pro profissional sobre o disco de corte, tá? Então o cara que não tem 80, 100 reais para comprar um disco bom para executar o teu porcelanato, ele não é profissional. O trabalho não vai ficar tão bom. Ele não precisa ter aquelas máquinas de bancada, nada disso. Aliás, nem azulejista não precisa disso. Mas ele precisa de um disco bom na Serra Mármore. Tem várias coisas que dá pra você conversar. Outra coisa, principal, pergunte a forma de recebimento dele. Se ele te pedir algo adiantado, pode ser o melhor papo no orçamento, cancela ele, deixa pra lá. O cara que é bom, ele já tem as ferramentas dele, ele já tem tudo, ele vai iniciar o teu trabalho. E depois de uma certa parte executada, aí você vê com ele como que ele vai te cobrar. Eu não pego nada. Quando eu chego numa certa etapa do trabalho, eu vou cobrando por etapa, assim o cliente vê para depois pagar. Porém, eu também não deixo uma grande parte para o final. Do mesmo jeito que o cliente tem cuidado com o profissional também tem um certo cuidado com o cliente, porque o profissional não tem estrela na testa e o cliente também não tem. Então, nesse meio tempo de obra, o profissional teve tempo de conhecer o cliente e o cliente tempo de conhecer o profissional. Aí já gerou uma confiança, né? Então é isso, pessoal. São dicas aí de como você iniciar um trabalho, uma reforma, escolher bem um profissional, né? Conversar um pouco com ele, dar a chance dele conversar contigo, dele mostrar pra você na própria conversa se ele é um profissional ou não. E outra, tem muitas outras coisas que um profissional pode deixar claro pra você que ele tá apto a executar o teu trabalho. O que mais que eu posso falar pra vocês? Pessoal, agora sim, de cabeça, não tem muita coisa mais pra falar não.
Simplesmente o seguinte: assuma a responsabilidade, aprenda a contratar, entendeu? Eu conheci pessoas que tomaram prejuízo até em gesso, porque assim, Roberto, eu contratei o gesso, eu dei um sinal pro cara comprar material. Não é minha área, mas eu vou dar um toque pra vocês que eu vejo muito. Pra que você vai dar sinal pro cara comprar o gesso pra entrar na tua casa? Não é mais viável você dar o sinal pra ele sobre o material quando ele entrar com o material na tua casa? Não é mais viável? Porque se ele é gesseiro profissional, ele tem crédito na loja de materiais, né? E não precisa estar sendo financiado pelo cliente para comprar material, não. Agora, quando ele chegar com o material na tua casa, aí sim, aí você já pode pagar para ele o sinal do material, aí tudo bem. Mas dar um dinheiro para quem você não conhece, porque tem que comprar material, faça isso não, faça isso não. Faça isso não, porque o risco que você tem de parar a tua reforma no meio do caminho é grande. E tira da sua cabeça que, eu tenho um engenheiro, eu tenho um arquiteto, eu tenho um empreiteiro, eu não preciso estar preocupado com a minha obra. Vou te dar um toque, vou te dar um conselho bom. Acompanhe a sua obra, se possível, todos os dias. Sendo feito por um arquiteto ou não, passe a mão no revestimento. Confira, veja se está de acordo com o que você realmente quer, com o que você realmente viu lá no stand, quando você comprou esse material que te agradou, que te encheu os olhos. Se não tiver igual, fala pra arrumar, tá bom? Não tem essa. E é isso, pessoal. Fica a dica aí, contrate profissional certo, contrate profissional especializado para cada área, tá? Não contrate um cara que vai querer fazer tudo, porque a probabilidade de você errar ou de você gastar demais e ter muita dor de cabeça é alta. E não encha a sua obra, vá por etapas, entendeu? Vai começar a tua casa, não contrata o pedreiro. É carpinteiro, armador, faz a fundação. Depois você chama o pedreiro. Deixa o pedreiro levantar as paredes, chapiscar, rebocar, entendeu? Vai pintar a tua casa, vai fazer o telhado, contrata um cara especializado em telhado, contrata um cara especializado em pintura e por aí vai. Fica a dica, aquele abraço, Roberto Machado, azulejista na real.